Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esperar só mais um minutinho enquanto o pessoal vai entrando aí à sala, a gente já vai iniciar. Então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecê-los por estarem aqui, participarem do webinar de hoje. O tema do webinar de hoje é simulação de inundações urbanas com Mike Plus. Ao final, nós abriremos para as perguntas, mas podem ficar à vontade para escrevê-las ali no botão de Q&A ao longo da apresentação, que a gente vai respondendo conforme forem chegando. O webinar de hoje está sendo gravado e, posteriormente, nós encaminharemos o link de acesso para todos os participantes. Então, sem mais delongas, tomo a liberdade de apresentar o palestrante de hoje, né, o apresentador de hoje, Felipe Bier. Sejam todos muito bem-vindos e um ótimo webinar a todos. Bom, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Felipe. Vamos dar início então ao nosso webinar sobre modelagem de inundações urbanas. E a ideia é mostrar a ferramenta Mike Plus, que é um dos novos softwares desenvolvidos pela DHI, né? E basicamente esse é o terceiro webinar de uma sequência que visa simular, apresentar essa ferramenta e os diversos módulos dela, né? Hoje a gente vai focar no módulo 2D Overland, que tem o objetivo, né, tem a funcionalidade de simular os escoamentos sobre o terreno, né? Então, ao longo do webinar eu vou tentar explicar um pouquinho melhor como é que funciona e vamos lá. Então, esse sou eu me apresentando rapidamente, eu sou formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o mestrado também. Trabalho na Hydroinfo há praticamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos já. E basicamente todo esse tempo foi trabalhando, desenvolvendo estudos e projetos envolvendo a modelagem computacional em diferentes ambientes aquáticos, né? Tudo que envolve água, desde estudos de qualidade de água, estudos costeiros, lançamento de efluentes, rompimento de barragens, simulações fluviais, recursos hídricos, tudo envolvendo modelagem. Eu já trabalhei, já experimentei aqui, né, com os softwares da DHI. Então, falando rapidamente o que é a Hydroinfo, a nossa empresa aqui ela trabalha especializada em prestar consultoria, especialmente usando os modelos computacionais. Temos experiências nacionais e no exterior também, com projetos desenvolvidos em outros países. Nós somos a representante exclusiva da DHI no Brasil. A DHI é a desenvolvedora dos softwares Mike e
A gente, antigamente, a Hydroinfo, ela era uma subsidiária, um escritório da DHI aqui no Brasil, e depois nós passamos a ser, a Hydroinfo passou a ser uma representação deles aqui, né? Então deixo aqui o website da empresa DHI e do Mike, o website do Mike, onde vocês podem ver os diferentes modelos que tem lá disponíveis, né? E também nós somos o representante recentemente da Obscape, que é uma empresa holandesa que desenvolve e fornece equipamentos para medições em campo, para monitoramento ambiental, seja de parâmetros físicos, de qualidade de água, tem sensores de fotografias e câmeras, tem uma grande diversidade, assim, são equipamentos de excelente qualidade também. Então, sugiro também quem tiver interesse em acessar o site deles, tem bastante material lá para quem tiver interesse. Falando aqui sobre as áreas de atuação da empresa, a gente trabalha, como eu comentei, em tudo que é ambiente envolvendo água, né? Sejam na parte de recursos hídricos, rios, reservatórios, lagoas, seja na parte costeira, na parte oceânica, parte litorânea, parte portos, né, envolvendo aqui, parte urbana, envolvendo sistemas de abastecimento, coleta de água, parte de tratamento de efluentes, a gente também tem um software específico para isso, e na parte de águas subterrâneas também. O foco dessa apresentação hoje, como a gente vai falar de inundações urbanas, a gente vai falar sobre rios e cidades, né, envolvendo a idade, seriam esses dois tópicos. Como eu comentei também, esse é o terceiro módulo da nossa sequência de webinars com o Mike Plus. Os outros dois, o módulo 1 e o módulo 2, que foi apresentado anteriormente, então já estão disponíveis, ou estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Quem tiver interesse também, eu sugiro até dar uma olhada, porque essa aqui é uma sequência, a ideia foi construir uma sequência, né? E muito do que eu vou apresentar hoje já foi abordado nos webinars anteriores, então para quem quer ver o contexto todo, eu sugiro assistir os outros webinars também, do módulo 1 e módulo 2. Certo? O módulo 1 foi sobre drenagem urbana, onde a gente simulou canais, montou um modelo, falou a respeito e montou um modelo com as galerias e postos de visitas e fez uma simulação, uma breve simulação. O módulo 2 foi de redes fluviais, onde a gente montou também um modelo com o rio e também as seções transversais e também montou um modelo simplificado. E a ideia desse é a gente pegar esses dois modelos e acoplar ele com a superfície do terreno. E aí a gente tem um modelo integrado envolvendo as três componentes, né? Então, mais para frente a gente olha para isso, né? Chega lá. Aqui a agenda da apresentação. É, teve essa breve contextualização. Vamos falar um pouquinho ainda sobre a temática. Depois vamos falar sobre o software. E depois vamos na parte prática, onde a gente vai abrir o modelo aqui e eu vou tentar passar para vocês algumas das funcionalidades e praticidades de utilizar essa ferramenta integrada, né? Então vamos lá, falando sobre inundações, né? Inundações no geral, sem já partir para a parte de urbana, né? Eu busquei aqui no site da ANA o mapeamento, né, de áreas com potencial vulnerabilidade de inundações, né? No Brasil aqui a gente tem um cenário que né, existem muitos eventos de precipitação intensa, então a gente tem essa problemática, principalmente na região sul, sudeste e nordeste, né? E é um número bem significativo, né? São, são mais de 2.000 cursos de águas que são identificados com potenciais vulnerabilidades no Brasil, sendo 30% deles de alta vulnerabilidade, né? Aqui já dando um zoom aqui na região sul, né? A gente tem na região sul catalogados aproximadamente 450 rios, e sendo que nesses 450 rios, 2.600 trechos foram divididos, né, com potenciais vulnerabilidades, né? Vulnerabilidade de inundação, sendo 43%, né, com
vulnerabilidade. Então, assim, é uma problemática que é grande, a gente conhece até pelos noticiários, né, é bem conhecido já que tem volta e meia notícias de eventos extremos e inundações, né? E isso é uma grande problemática e a ideia da gente abordar esse tema é tentar mostrar a potencialidade da ferramenta de modelar, o recurso de modelagem computacional, para tentar mitigar esses impactos, né? Mitigar as inundações e, consequentemente, os impactos. Né? Então, assim, as causas são inúmeras, né? Eu destaquei alguns pontos, que uma das principais causas é a urbanização, né? A gente o ser humano acaba ocupando espaços próximos de áreas inundáveis, então isso aí já é o primordial, né? Daí, com essa urbanização, vem a impermeabilização do solo, com pavimentos, né, estradas. Isso é uma coisa que acentua é, inundações, né, nessas áreas. Construções próximas aos corpos hídricos e estruturas hidráulicas, muitas vezes também, né? Podem ser ocasionadores, né? Uma ponte, uma restrição ao longo de um curso d'água pode ser algo que gere, se não muito bem dimensionado, né? Pode ser que gere uma curva de remanso, um efeito amontante dessa estrutura e inunde áreas também, né? E cause inundações. Mudanças no ciclo hidrológico é um outro ponto, principalmente nas áreas de montante, né? Pode ser que a cidade onde você está analisando esteja com toda a rede de drenagem ok, tudo ser perfeito, mas se a montante lá, se for acontecer uma urbanização desorganizada, pode ser que isso acarrete na tua cidade, que está mais ajusante no rio, por exemplo. Né? Então, também tem essa questão. E a própria rede de drenagem, né? Um ponto bem importante, né? Que muitas vezes muitas cidades não têm ainda a rede de drenagem instalada, ou está subdimensionada, ou falta manutenção, né? Nesses aceios. Né? E as consequências a gente, né? Inúmeras, né? E muito significativas. Né? Desde prejuízos a riscos à vida, né, prejuízos financeiros, né, a vida ao cotidiano das pessoas né, que habitam essas regiões. Essa aqui eu trouxe nos outros webinars, esse gráfico, e né, essa base, toda a parte de inundações e drenagem, ela tem esse conceito, né, de sempre quando a gente vai urbanizar ou habitar uma área, a gente tende a fazer a impermeabilização do solo, né? E acontecer esse efeito do hidrograma resultante de um evento de precipitação em um rio, por exemplo, ele tende a acontecer mais cedo, o pico de vazões, e ser mais acentuado, né? Porque o escoamento no terreno vai escoar mais rápido, né? Vai infiltrar menos água no solo e acaba acontecendo esse tipo de efeito. Quando a gente fala em fazer um projeto de drenagem ou evitar a urbanização, a gente sempre tenta não chegar a um estado tão crítico, ou mais até que esse exemplo, por exemplo, a gente sempre tenta chegar a um efeito intermediário, né, que não seja tão crítico quanto esse exposto aqui, né? A ideia é sempre tentar minimizar, ou então, né, até ser um efeito, né, dependendo das estruturas, ser um efeito mais brando do que o que aconteceria naturalmente, né? Então essa ideia quando a gente vai estudar a concepção de uma drenagem ou fazer uma mitigação de uma inundação urbana, né, em ambiente urbano. Então, assim, aqui a gente, quando vamos pensar nessa concepção, a gente trabalhamos mais ou menos esses três estruturas, né? Que é pensando já né, num efeito, num conceito de cidades esponjas, né? A ideia de cidades esponjas é a gente não fazer a transportação direta dessa água por tubulações, como antigamente era feito, mas usar estruturas para fazer água infiltrar no solo, fazer esse efeito, ter um efeito não tão urbano, mas mais natural, né? Então aí a ideia é trabalhar na evapotranspiração, primeiro na interceptação dessa água por vegetação, né? Faz essa água infiltrar no solo,
e evaporar e também ter esse retardo, né, nessa vazão. Daí, nesse caso, afetando tanto as vazões do rio como os escoamentos superficiais, né? A gente tentar reduzir isso, né? Então, sobre esse conceito de cidades esponjas, eu trouxe aqui algumas. Eu comentei nos webinars passados, mas aqui eu trouxe alguns exemplos já ilustrados para a gente olhar para isso daí, né, com um pouco mais de atenção, né? Então, uma das estruturas verdes, né, infraestruturas verdes que que são chamadas, utilizar vegetações tanto em fachadas, muros e telhados, né, e coberturas verdes. Isso é um efeito que faz a chuva não escoar diretamente para o sistema de drenagem, mas reter ela, absorver ela, fazer ela evapotranspirar, né? Então é uma estrutura bem interessante e recomendada para ser utilizada nas cidades, né? Isso, lógico, uma estrutura desse tipo só por si só não vai resolver o problema de inundação. Talvez a soma de todas elas pode mitigar um pouco e sim reduzir consideravelmente as perdas e prejuízos, né? Outras vezes fazer hortas urbanas, né? Outra estrutura, usar pavimentos impermeáveis ou drenantes, né? Jardins de chuva são estruturas onde você constrói o jardim no próprio fundo da estrutura do jardim, né, da área verde, você já transportar ele para a galeria pluvial, né? Então fazer se não tem essa vegetação, ela escorre diretamente e a gente daí acumula muita água para jusante, assim a gente segura ela um pouco, né? Outra estrutura são os alagados construídos ou wetlands, né? Aqui já envolve, além de ter essa retenção da água de chuva, né? Ela também promove o tratamento e remoção de poluentes, então é uma outra solução muito interessante a gente olhar para isso. Aqui são estruturas hidráulicas já, bacias de retenção e de detenção. A diferença da retenção é basicamente reter a água que chove escoa pelo terreno, ela armazenar essa água. Muitas vezes essa bacia de retenção é seca, como esse caso aqui, né? E a diferença da detenção é não só reter, mas você ir liberando aos poucos, principalmente quando passa o ponto crítico da inundação, você consegue ir liberando, controlando isso com uma estrutura de comporta ou de vertedor, né? Você promover esse controle da vazão para jusante, essa liberação de água, né? E parques lineares, né? Também estruturas que são muito interessantes para a gente ter e desenvolver e pensar nas nossas cidades com esse para torná-la mais sustentável, né, e resilientes contra inundações. Um último tópico aqui que eu trago sobre inundações também, até para a gente olhar para isso. Quando a gente fala em simulação de inundações, a gente normalmente observamos os níveis de água e velocidades e vazões, né? São três parâmetros que a gente normalmente olha para como parâmetros de análise das inundações, né? E aqui eu trago também uma outra componente que é o risco, um risco combinado, né? Um grau de risco para inundações. E ela é composta mais ou menos composta por dois parâmetros, se a gente olha para velocidade e vazão, e dependendo do grau dela, né? Do nível dela de velocidade de vazão, intensidade de velocidade e nível de água, né? A gente tem diferentes graus, né? Então, a outra maneira a gente consegue olhar e desenvolver e elaborar mapas quando a gente faz esse tipo de estudo, em vez de apresentar o nível de água, apresentar esse risco de inundação, risco a classificação de risco, né? Então a gente vai desde a mais branda aqui, com, por exemplo, velocidade menores que 2 metros e níveis de água abaixo de 40 centímetros, normalmente ela é segura para crianças, veículos e construções, né? E a partir do momento que vai aumentando o nível de água em determinada localização ou a velocidade, aí o nível de segurança vai ficando cada vez mais crítico, né? Chegando a ponto de até para estruturas, possivelmente estruturas teriam falhas, né? Seriam rompidas.
Então, essa aqui é uma análise bem importante e interessante. A gente, com o modelo, a gente consegue fazer esse tipo de informação, porque nos resultados que a gente obtém, nós obtemos o resultado de velocidade e o resultado de nível de água. E a gente consegue confrontar esses dois, é, juntar esses dois parâmetros para ver em que nível que a gente está, né? Se a gente está aqui no azul ou no vermelho, ou então um valor intermediário. Esse aqui é uma outra maneira também de analisar esse tipo de risco. Ele já é uma metodologia britânica que ele calcula um hazard rating, né? Ele também depende da profundidade, velocidade e tem um fator de detritos aqui, né? Então também ele classifica em quatro classes, né? Desde de risco baixo a risco total para todos, né? E também seguindo essa equação. Então a gente define a profundidade, velocidade e esse fator de detrito que é arbitrário, dependendo se for só água, a gente passa para zero. Se for tiver, enfim, galhos, estrutura, daí a gente aumenta esse fator de detrito, né? Então a gente também consegue identificar localizações no mapa onde são críticas, né? A gente pode mapear isso e olhar as localizações onde tem as maiores profundidades, maiores velocidades e identificar essa área que é uma área que temos que ter uma atenção especial, né? Então trago esses duas metodologias aqui de análise de risco né? E que é bem interessante e isso a gente consegue fazer com os modelos, né? Então, falando sobre o Mike, vou tentar passar um pouquinho, não me abster muito aqui. Nos outros dois webinars eu já falei um pouquinho mais em detalhes sobre módulos e detalhes sobre o Mic Plus. Mas resumindo aqui, o Mic Plus ele é uma ferramenta que foi desenvolvida recentemente pela empresa DHI com a ideia de juntar todos esses modelos, o modelo de simulação unidimensional, 1D, né, com o modelo bidimensional e no caso tridimensional também, o modelo de inundações e o modelo de águas urbanas, né, todos numa mesma plataforma, uma maneira de facilitar e ajudar a melhorar a produtividade de quem é do modelador, né? De quem trabalha com modelo, por tendo tudo isso na mão, né? E antes, dentro do Mike Urban, que era o modelo de águas urbanas, a gente tinha esses dois modelos, o rede de distribuição de água, o sistema de distribuição de águas e o de coleta, sistema de coletas, aqui envolvendo a drenagem e esgotamento sanitário, né? Esses dois modelos aqui do Mike Urban hoje estão dentro do Mike Plus, o modelo de redes fluviais 1D também e o modelo de inundações, que era o Mike Flood também, foi todos incorporados na mesma plataforma, né? Então, aqui eu trago a interface do modelo, já apresentando aqui o módulo de 2D Overland ativado, né? Onde a gente aqui tem a rede de drenagem, né? E o sistema de coleta aqui. E a malha de cálculo, a gente pode ver que essa área com elementos triangulares, que é uma malha não estruturada, né? Existe modelos de malha estruturada, onde os elementos são fixos, né? Por exemplo, um grid, e não estruturais. O Mike já trabalha com essas malhas não estruturais, onde a gente permite um grande grau de refinamento e detalhamento que a gente consegue fazer com esse tipo de malha, né? Então, depois, na hora que eu for abrir o modelo, eu passo aqui por alguns detalhes aqui sobre a interface e itens, né? Então aqui mais a ideia aqui uma ilustração, uma ideia do que é o modelo integrado, né, de inundações. O Mike Plus ele trabalha como um motor, onde ele pega esses três motores e trabalha com eles simultaneamente, né? O sistema de coleta, o rios e o de inundações. E a ideia dele, ele trabalha como se fosse, como é que eu posso dizer? Ele trabalha com os dois modelos separadamente. O modelo 1D, que seria o de rios ou de sistema de coleta, como um modelo, né, onde os fluxos correm em uma direção só, como se fosse esse canal aqui no centro. E o modelo 2D seriam as planícies de inundações, as áreas alagáveis, né? E entre os dois modelos, ele trabalha como se fosse, ele faz a conexão em cada ponto da malha. Por exemplo, se aqui eu tenho um elemento, ele vai conectar esse ponto do meu modelo 1D
com esse elemento, né? E ao longo de todo o rio ele vai fazer esse tipo de conexão. Então ele permite que o nível de água simulado aqui no rio seja transferido para a planície, né, caso o nível de água transborde a margem, e vice-versa, né? Ao momento que o nível de água começa a baixar no canal, a água que está na superfície também volta, né? Ele permite em dois, de duas mãos, né? Fluxo em duas mãos. Então, é um recurso, é um recurso bem, digamos, inteligente, porque existe a possibilidade de a gente simular fazer esse tipo de simulação só com o modelo 2D. Mas se a gente vai para esse nível, muitas vezes aqui para fazer o detalhamento de uma seção transversal, a gente tem que criar elementos bem pequenos, né? Para fazer esse tipo de detalhamento. Normalmente não é uma seção retangular, ele tem, né, todas as suas variações. Então, fazer esse refinamento da malha dentro da área do rio vai fazer com que exija um recurso computacional muito grande e a gente vai ter simulações muito longas, né? Então, nesse caso, a gente simplifica ou não bem simplifica, né? Mas a gente usa a praticidade de usar o modelo 1D, onde a gente detalha todos esses escoamentos no rio, e aqui a gente constrói a malha só nas áreas alagáveis, e isso faz com que a gente tenha um enorme ganho, assim, de tempo de simulação, tipo, chega a um ponto, digamos, sempre depende do refinamento, do passo de tempo que você está usando, mas digamos, daria para dizer que uma simulação que você faria em um dia dá para fazer talvez em uma hora. Seria algo mais ou menos dessa ordem de grandeza, assim, usando esse recurso de usar os modelos acoplados, né? Então, falando sobre os módulos, né, a gente já abordou, como eu comentei com vocês, a gente vai focar aqui no módulo de 2D Overland. Esse aqui é um exemplo também que eu trouxe nos outros webinars, que eu na cidade de Red Beach, na Nova Zelândia, exemplificando essa construção do modelo integrado, né? Aqui o modelo de sistemas de coleta, com as tubulações, né, galerias e postos de visita. As galerias são as linhas vermelhas, os postos de visita, os pontos verdes. E em cinza as áreas de drenagem de cada ponto, né? Cada nó ali, cada posto de visita. Aqui o modelo do rio, modelo 1D do rio. Aqui tem em linha azul seria o traçado do rio, os traços vermelhos seriam as seções transversais ao longo dele. Né? Dá para ver que está bem detalhado aqui, muitas seções, cada linha reta dessa aqui é uma seção transversal aqui ao longo do rio. Né? Esse aqui é um perfil desde montante, que é aqui, até o mar aqui, né? José, onde seria essa seção. Então esse aqui é o perfil de todo esse traçado aqui. Em azul aqui, os diferentes níveis de azul, as áreas de drenagem, né? De cada trecho do rio. Né? E aqui juntando os dois modelos anteriores com o modelo aqui com a malha com o modelo digital de terreno, na verdade com a malha de cálculo, né, já interpolada com o modelo digital de terreno. E aí esses modelos já acoplados, né, que tem a parte de acoplamento dos modelos, onde ele faz essa conversa dos modelos 1D com 2D. Né? Então vamos para a parte prática, né? Eu Felipe? vou ter, oi, Oi, pode. acho que antes talvez de entrar na parte prática, responder, se for possível responder uma pergunta da Giovana, Ah, tá. a rede de drenagem é inserida pelo usuário? Teria como alimentar com dados de geoprocessamento? Oi, Giovana, obrigado pela pergunta. Existem as duas possibilidades. A gente pode inserir manualmente, mas mais tratando de uma rede de drenagem de uma área, por exemplo, essa que a gente está vendo na imagem, é um trabalho enorme a gente fazer isso manualmente, traçar, inserir cada um, né? Então eu vou passar por isso aqui agora na parte prática, de abrir o modelo e importar uma rede já construída em GIS, né? Eu poderia ter, por exemplo, todo o cadastro já da minha rede e só, né, tratar ela aqui de uma forma que fique amigável para o modelo ler e eu posso importar tudo e o modelo já constrói essa área para mim, né? Eu vou fazer isso aqui. Acho que uma maneira mais prática vai ser a gente de responder isso vai ser passar aqui isso junto aqui na parte abrindo o modelo, né? Ah, show. Era uma das coisas que eu tinha me proposto aqui a fazer na parte prática, tá?
Só um instante aqui. Tá, então aqui só contextualizando, essa aqui é a área que eu selecionei, é a mesma área que eu abordei nos outros dois webinars. Aqui a gente está falando de Florianópolis, a ilha de Florianópolis, que é a cidade onde a gente está baseado. A Hydroinf está baseada, né? Nosso escritório fica mais ou menos aqui nessa área. E aqui eu peguei a área continental, né? De Florianópolis. Aqui esse rio é bem a divisa entre a parte continental de Florianópolis e o município de São José. Aqui. Só contextualizando, aqui essas são as informações que eu peguei para a gente trabalhar, para esse modelo simplificado, né? Basicamente é esse rio que faz a divisa entre os dois municípios. Tá? Vamos habilitar aqui, ó, o Base Map. O rio que faz a divisa dos dois municípios são esses dois rios azul. Esse aqui seria o rio principal e esse aqui seria um tributário dele, né, um afluente. E eu criei aqui o que seria duas redes assim representativas dessa área de drenagem, né? Como a gente pode ver no Basemap, enfim, a rede seria muito mais detalhada, mas só para esse exemplo prático eu criei só essa duas linhas, né, chegando nesse rio. Então são duas galerias, essa linha verde seria o traçado das galerias, né? Os pontos vermelhos são os postos de visitas da rede de drenagem, né? Então, e aqui a gente tem a área de drenagem de cada. Se a gente, eu busquei o MDT, né, disponibilizado pela prefeitura, e aqui eu gerei as áreas de drenagem para cada pontos aqui das exutórias, das junções dos rios, né? Então, essas são as informações que eu vou utilizar para a gente construir o modelo, né? São informações que eu tenho já em Shape, aqui em GIS, né? E eu vou inicialmente começar criando um projeto novo, né? Aqui na ferramenta, onde eu vou definir aqui a pasta onde eu quero salvar esse modelo. Vamos lá para a área de trabalho. Modelo V3. Eu vou chamar de Web 3, que é nosso webinar de terceiro módulo. Aqui em Florianópolis, a região, eu vou usar UTM, Zona 22 Sul, e vou ativar aqui o Street Map, já para habilitar o mapa para mim, né? Então essa é uma ferramenta que ela já tem a plataforma GIS já integrada, né? Então ela tem todos os itens que eu trabalho aqui no meu modelo, eu consigo visualizar também no mapa, né? Então aqui por default ele apresenta aqui uma região, acho que é na Dinamarca mesmo, que é onde o modelo. Ou não, desculpa, aqui é a Amazônia. É, isso mesmo. Então tá, ele puxa uma área default. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui nessa aba de Layers e Symbols. Eu vou puxar minha informação raster que eu busquei na prefeitura aqui da cidade, que traz uma informação TIFF, né? Que é o modelo digital de terreno aqui da minha área de estudo. Então eu vou puxar ela aqui. A gente vai utilizar depois ela para alguns recursos aqui, né? Então ele já carregou. Aqui eu boto um zoom para minha área de estudo. Então, como eu mostrei ali, a gente vai olhar para essa região aqui especificamente, né? Então vamos lá. Após carregar essa informação, eu vou ativar os módulos que eu quero trabalhar hoje. Então eu vou desabilitar o módulo hidrológico. Esse módulo de catchments é onde a gente consegue inserir as áreas de drenagem e definir o modelo, né, selecionar um dos modelos de conversão de chuva-vazão, modelo hidrológico, para cada área de drenagem, né? Isso eu abordei tanto no módulo 1 como no módulo 2. Quem tiver interesse pode dar uma olhada lá. Mas a nossa ideia nesse webinar é olhar para o módulo de coleta, o River Network, né, onde a gente vai simular o rio, e o 2D Overland. Tá, habilitando aqui os módulos, ele já me habilita aqui também na área de itens, né? Todas as ferramentas disponíveis para esses módulos, né? Então, o primeiro ponto aqui, primeira coisa que eu vou fazer é que na aba de River Network eu preciso inserir os rios, né? O detalhamento de como construir o modelo,
de rios está no módulo 2 e que eu fiz assim, eu mostrei manualmente como a gente insere um rio. Basicamente a gente seleciona aqui a aba de rios aqui e clica na ferramenta criar e sai editando, né? Tem outras maneiras também, mas a ideia aqui nesse webinar é a gente mostrar uma praticidade do modelo que é essa ferramenta de importação, né? Então, como eu já tenho essa informação em GIS, eu vou puxar ela aqui, clicando na aba Tools, Import and Export, e aqui eu tenho uma série de opções, né, de fazer importação. A maneira que eu vou fazer vai ser a fonte, né, de dados. É um shapefile, e eu vou puxar o meu shape que já está preparado lá, que eu já deixei preparado de branches ou rios, né, ou trechos de rio, né. E eu vou pedir para ele puxar essa informação de branch. Eu vou pedir para ele colocar no meu modelo. Aqui eu tenho que selecionar qual item que eu quero que o modelo atualize, né? Então aqui eu tenho o item de branch. Eu faço aqui um automap. Ele identifica todos os itens que na minha tabela de atributos e o que ele pode atualizar dentro do meu modelo aqui, né? Os itens que estão pertinentes no nosso modelo. Verificando e apertando em Run, ele faz já essa importação. Deixa eu mostrar para vocês como fica. Então ele já puxou aquela informação GIS lá para o meu modelo e já puxou, né? E já trouxe todas as informações aqui. Ele não está. Eu poderia já ter trabalhado um pouco, processado um pouco mais essas informações para já puxar ele com algumas informações já completas, né? Aqui ele trouxe algumas informações, os fios não estão conectados. Eu vou conectar ele aqui. Vou seguir aqui o rio FLN Trib, né, que é o tributário, ele está conectado a jusante no rio FLN Main, de Main River, né, de rio principal. Então ele está conectado no rio. E aqui a progressiva, eu já busquei aqui antes. É aqui, né? Então, aqui nesse pontinho vermelho, ele já mostra a conexão do rio, né? Deixa eu mexer aqui. Vou editar ele aqui. Então, esse meio rio aqui, que é o tributário, aqui ele vem conectar nesse ponto aqui do rio principal. Então essa é uma maneira que, bom, se eu tenho um cadastro, uma rede enorme de drenar, a hidrografia inteira da região, eu posso carregar dessa maneira, né? Assim como respondendo a Giovana, posso fazer isso também para a rede de sistema de coletas, né? Então vamos lá. Aqui eu vou limpar esse, vou puxar um novo job, né? Uma nova função aqui. Na minha rede de drenagem são duas informações que eu vou buscar, que são os links, né? São os trechos e os nós. Então vamos lá, primeiro eu vou carregar os nós. Vamos lá. Da mesma maneira aqui eu vou dizer a informação que eu quero carregar, né? Que eu quero o target, né? Onde eu quero inserir essas informações que eu vou buscar aqui no meu shapefile. Então eu venho aqui na lista, uma lista enorme, né? De opções. Eu já mapeei aqui o item de Node, MSM Node. Da mesma maneira, automap, verify, run. Pronto, aqui se eu for já na aba de CS Network, a gente já vê que ele já puxou todos os nós aqui, né, algumas informações que já estavam lá na minha tabela de atributo, como os diâmetros, que tipo de nó que é, e aqui no mapa a gente consegue ver. Deixa eu desabilitar aqui o modelo digital de terreno. Certo? Então aqui os nós da minha rede, eu vou fazer isso também agora rapidinho para os links, né? Então, clear, adicionar um novo job, link. Aqui eu vou dizer que são os links. Eu vou puxar da mesma maneira lá, selecionar a aba MSN Link. MSN Link. Verify. Run. Então pronto, tá aqui também os links. Da mesma maneira já me atualizou aqui a aba de Pipes and Canals, né, aqui onde ficam os links, né.
Então, uma maneira bem prática da gente, digamos, trabalhar é mexer isso na plataforma GIS, ou buscar essas informações georreferenciadas e a gente importar para o nosso modelo, né? Um outro recurso aqui também que é interessante é a gente consegue puxar as informações de fundo como de background, né? Então, só como um exemplo aqui eu vou puxar um shapefile da área de drenagem, por exemplo, né? Aqui. Puxar essa informação caso eu tenha um projeto onde tem uma modificação da rede de tubulação, da tubulação, eu posso puxar essa informação aqui, está em azul clarinho aqui, né? A minha área de drenagem a bacia inteira de toda essa área de estudo, né? Se eu tenho aqui um projeto, alguma modificação na rede, já eu posso puxar essa informação de fundo e modificar aqui manualmente, né? Aqui eu posso editar, seja aqui, por exemplo. Se eu tenho uma modificação aqui na rede, eu posso vir aqui, editar espacialmente ela, né? Mexer no meu trecho, né? Ou mexer nas próprias informações ali, mas esse recurso de trazer uma informação de background pode ser uma imagem já referenciada, tem diversas possibilidades da gente trazer essa informação. Né? Tá, ok. É, voltando aqui. Então, para a gente construir a ideia desse web, né, a gente construir essa malha, esse modelo unidimensional da rede de fluvial e da rede de sistema de coletas. Né? Eu criei esse modelo simplificado. A ideia a partir daqui, eu vou fazer um pulo, a gente teria que configurar, né? A gente vê que alguns itens não estão ativados ainda, né? Quando a gente tem esse check aqui, o vizinho, quer dizer que está tudo ok aqui, não precisa não tem nenhuma informação essencial faltando. Quando tem aqui, ele mostra em laranja o que a gente tem que atualizar, né? Aqui tem, por exemplo, as informações do terreno de cada nó. Aqui não temos aqui essa informação disponível. Vou mostrar aqui rapidamente como a gente já mostrou, acho que no primeiro webinar a gente abordou isso. Para fazer esse tipo de informação, por exemplo, aqui eu tenho um modelo digital de terreno já, que eu só desabilitei ele aqui. E uma ferramenta que é bem interessante, por exemplo, se eu tenho a rede inteira de nós, para definir, buscar qual a informação do terreno, eu posso fazer isso no GIS e importar, né, mapear lá quando for fazer a importação da informação, mapear qual que é a informação que eu quero que ele considere como cota do terreno. Mas dentro do Mike ele tem diversas ferramentas, uma delas que são práticas nesse sentido, de geoprocessamento em GIS, né? Que é uma delas essa interpolation e assignment. Aqui a gente vai usar o assignment, né? A gente vai inserir alguma informação, vai buscar alguma informação, no caso, para atualizar, onde eu quero atualizar, né? Os nós do meu modelo, eu quero atualizar o item de ground level. Então, ground level. E aqui eu vou buscar informação de um raster, no caso o raster que esse TIFF que eu já busquei, já inseri no meu modelo. Né? Então ele já identificou isso e eu posso executar ele já faz esse tipo de informação. Ele vai lá no meu cada ponto, vai ver qual que é a informação do pixel, né, desse meu modelo digital de terreno que ele tá sobreposto e atualiza aqui para mim, né? Então aqui então ele já atualizou isso para mim. Preciso da cota de fundo, né? A gente vai, por exemplo, enterrar essa informação, essa tubulação em 1,5 m, digamos, né? Eu posso usar aqui, voltando aqui, usar esse field calculator para buscar essa informação. Tem esse tipo de recurso de cálculo, né? Eu posso, digamos, dizer quero que ele atualize esse campo, sendo que o valor é igual ao ground level menos 1,5 m. Então ele faz esse tipo de cálculo para mim já também, né? Essa aqui que está faltando é onde essas tubulações estão conectadas. Então aqui eu já tenho também de cabeça. Mas basicamente eu estou dizendo que esse. Opa, peraí que eu troquei. Pipes. Aqui é 670, aqui 945. Então, ao definir esses valores, eu basicamente disse que essa tubulação aqui, essa aqui está conectado nesse ponto aqui do rio, na progressiva 670, né? Aqui a gente consegue ver as informações, né? Quando eu passo o mouse,
Então aqui é o Main River, que a gente chamou aqui, né? Ele está conectado na 670. E aqui é a da tubulação na 945, foi isso que eu fiz ali. Então assim, eu preenchi dessas informações, eu consigo ir é, construindo e configurando esse meu modelo, né? Aqui na parte de rios, basicamente o principal são os nós e as tubulações e as galerias. E na parte de rios eu preciso do traçado do rio e as seções transversais. Aqui eu posso também criar um. Eu mostrei aqui no webinar passado a maneira de como a gente pode criar um arquivo e as seções transversais manualmente. Posso buscar as informações que eu tenho de um levantamento e jogar aqui. É bem prático. Existe a maneira também de buscar as informações do meu modelo digital de terreno. Eu posso usar uma ferramenta de buscar essas informações do meu modelo digital de terreno e criar sessões a partir desse modelo. Mas no caso aqui, como a ideia é a gente olhar para o passo seguinte, que é o modelo de inundações, eu já vou buscar uma informação que já está, que eu já preparei, né? Então, Weber 3. Eu já criei um arquivo aqui com as sessões que eu quero trabalhar. Ele já identifica qual que é o nome do rio. Nesse arquivo aqui, né, eu preciso dizer, né, qual que é o nome do rio. Um ID aqui, um topo ID que ele chama, que é uma informação, uma aba desse rio, né? E aqui eu tenho as diferentes seções que eu criei aqui hipoteticamente. Aqui a gente consegue ver esses tracinhos vermelhos são a posição onde elas estão já assentadas, né? E, bom, o passo seguinte é a gente ir para o modelo de 2D, né? Eu vou fazer um passo já para. Eu vou já passar. Teria que ainda dar uma configurada nesse modelo, na parte dos fios aqui, alguns itens, condições de contorno. Para a gente não perder muito tempo nesses dois itens, sistema de coleta e redes fluviais, que a gente fez nos outros dois webinars, eu já vou puxar eu vou puxar esse modelo que está configurado, né? Ele já foi executado. É, Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas características como ele ficou elaborado, né? Aqui então no mapa a gente tem alguns recursos aqui de visualização. Eu vou traçar aqui, por exemplo, aqui um deles é a gente olhar para um perfil longitudinal, né? Então aqui eu seleciono clicando aqui com a bandeirinha, né? Deixa eu limpar aqui, Clear Flex. Vou selecionar aqui o item de bandeira, né? E eu vou selecionar o ponto inicial e final. Eu posso criar pontos intermediários também. Eu já mostro como. E, e aqui clicando nesse item, né, ou aqui no Draw Profile, ele já me gera esse perfil longitudinal aqui, né? Aqui já está habilitado os resultados também que eu simulei antes, né? Mas aqui já mostra o trecho onde tem, aqui no mapa, onde tem a galeria, que é esse trecho aqui, e depois a parte do rio, né? Então já ele monta aqui já a parte da galeria, aqui seria o topo, na área a cota do terreno, cota do fundo da galeria e do topo da galeria, né? E aqui já mostra a margem, a cota do fundo do meu rio e a cota da margem esquerda e direita, né? Elas estão sobrepostas aqui, mas a gente pode desabilitar aqui e ver. Elas estão, digamos, na mesma cota, né? Eu criei as seções uniformes, as duas margens estão aqui. Se não tivesse diferentes, as duas linhas não estariam alinhadas, né? Mas enfim, e aí uma maneira depois de executar a simulação, a gente consegue é, olhar isso dinamicamente, né? Vou dar um play aqui, deixa eu... Aqui eu consigo ativar a minha simulação e ver os níveis de água sendo aumentados, né? Eu coloquei uma vazão constante aqui, a montante, em cada ponto aqui de nó livre, né? A gente chama aqui, tanto aqui nas duas galerias quanto aqui nos dois fios eu coloquei uma vazão, como se fosse uma vazão de base, né? E aqui eu coloquei uma saída livre, né? Então todo fluxo que chega aqui, ele sai, né? Como por gravidade, né? Então aqui a gente consegue ver esse tipo de informação bem prática aqui no modelo. Outra informação também que eu mostrei no outro modelo, nos outros webinars é usar esse plot de seção transversal. Então, a gente pode só clicar na seção e
voltar para o início e ver também a simulação acontecendo, né? A partir da 1 hora aqui de simulação, um pouco antes, né? Começa já a entrar água pro modelo, né? Ele começa gradativamente de 0 até 1 hora, ele começa a aumentar os níveis de água e a partir da 1 hora ele permanece constante. Então, por isso a gente não vê mais variação, né? Mas a gente conseguiria ver essa variação se fosse um evento dinâmico, né? Tá. Então aqui eu tenho já o meu modelo configurado. A ideia é a gente partir para a configuração do modelo 2D. Vou tentar mostrar aqui rapidamente como é que é alguns recursos de construção da malha, né? Então a primeira informação que a gente precisa fazer é ativar um módulo, né, de 2D Overland. Ativando ele já me abre a aba. Aqui. Abrindo a aba, a primeira informação que a gente precisa inserir para ele é a malha de cálculo, né? A malha de cálculo no modelo 2D, eu posso, da mesma maneira, né, como os outros itens, posso vir aqui e editar. Eu vou criar aqui um arco, né? Eu posso vir aqui e editar a área que eu quero construir minha malha, por exemplo. Vou fazer aqui bem simplificado, porque depois a ideia é a gente usar outro recurso. Ok. Deixa eu editar aqui que eu cliquei um pouco a mais. Deletar. Editar. Só um instantinho. Para não dar um problema lá. Editar. Esta aqui. Tá, vou fazer diferente. Vamos lá. Eu, digamos, vou criar uma área simplificada aqui. Tá, vamos lá. Eu posso criar minha área aqui. Pá, pá, pá. Uma área que eu quero colocar ela, eu tenho que primeiro criar o traçado dela. Eu tenho que colocar um polígono também aqui. Nesse polígono, eu vou dizer que esse aqui é um polígono onde eu vou definir as propriedades dele, né? Então, se eu vim aqui na parte de 2D Overland, aqui ele já me informa a informação do arco. Deixa eu jogar isso aqui para o lado. E nessa outra aba aqui, vou colocar o mapa. Então aqui eu consigo já selecionar qual item, né? Olhar para qual item eu estou selecionando. Eu criei um arco e aqui eu criei um polígono também. Esse item aqui, né? E aqui no polígono a gente consegue definir a área, né? A área máxima do elemento que eu vou considerar. Então, eu vou pedir para ele criar uma malha com elementos com área máxima de 500 metros quadrados. Então, eu posso vir aqui, clicar um Generate Mesh, e ele já me cria uma malha aqui dentro do nosso próprio modelo. Aqui eu posso fazer um refinamento, certo? Posso criar diferentes formas. Eu posso também, digamos assim, um outro recurso. Aqui. Normalmente quando a gente trabalha com modelo, assim, a gente trabalha com áreas. Aqui. Eu vou criar um outro arco aqui dentro, que é uma área que eu tenho mais interesse e gostaria de definir uma resolução maior ali. Então posso também da mesma maneira ir detalhando isso, né? Criar um novo arco, um novo polígono e aqui eu posso definir um refinamento maior e aqui dentro um refinamento mais grosseiro. Tá, aqui, vamos de novo, arco. Então, girar novamente. Eu posso fazer esse tipo de detalhamento, né? Então, se aqui é uma área urbana que eu tenho mais interesse, eu posso detalhar melhor a minha malha aqui, deixar uma malha mais grosseira, uma área onde eu sei que possivelmente não vai inundar, e isso faz com que meu modelo fique mais rápido, né? Simule mais rápido, porque ele tem menos elementos do que se eu tivesse um modelo que estivesse inteiro com a mesma resolução, assim, por exemplo, fosse uma resolução só, né? Então aqui eu ganho um grande ganho computacional aqui, por exemplo, nesse tipo de recurso, né?
Então eu posso fazer isso tudo manualmente e da mesma maneira eu posso fazer isso como a gente fez anteriormente, de uma forma mais prática. Eu vou apagar isso aqui, vou apagar esses arcos. Ok. A minha ideia aqui vou criar um novo arquivo, create user. Eu poderia já, se eu já tenho essa malha já criada aqui no nosso, né, o Mike ele tem alguns recursos de criação de malha. Eu posso criar essa malha fora e puxar ela aqui, por exemplo, né? Então, se eu já tenho a minha malha construída, eu posso simplesmente puxar ela aqui e, né, posso já importar ela. Mas pensando que de uma maneira mais prática, eu posso fazer uma importação aqui usando o Shapefile também. Aqui ele já tem uma ferramenta direta. Aqui eu vou buscar já os shapes. Primeiro eu vou criar um shape de aqui, módulo 3. Primeira bacia hidrográfica. Ok, esse é o shape que é a minha área de drenagem o divisor de águas, né, dessa minha área de drenagem. E eu vou puxar já, eu criei um buffer aqui ao redor do rio, de 50 metros. É outra informação que eu vou puxar aqui também para criar um polígono. Aqui eu só preciso inserir mais dois marcadores, né? Vou criar um aqui fora e um aqui dentro, para criar diferentes resoluções da malha, né? Definir diferentes resoluções da malha. Então aqui para minha área, essa aqui é a minha área refinada, eu vou criar, por exemplo, áreas de 100, como a gente está fazendo, e aqui áreas de 400. Uma dica assim que é uma recomendação é sempre usar um fator de 1 para 4, né, quando a gente cria essas malhas, essa resolução. Então, opa, 400, ok. Então a gente vê aqui já um modelo um pouquinho mais bonitinho, né, onde a gente tem um pouquinho mais detalhado, onde a gente tem uma área com maior refinamento. Opa, um pouquinho ali. Um maior refinamento na área de próximo ao rio, onde vai ter né, as margens, onde o rio vai fazer essa troca com o terreno, e as áreas mais afastadas com refinamento maior. Então, ok, aqui eu criei já a minha malha. O passo seguinte é a gente interpolar, pegar os dados da topografia e interpolar nesses elementos criados aqui, né? Então, para fazer isso, eu tenho que puxar aqui a informação feature. Aqui eu preciso buscar minha informação de topografia. Aqui eu usei o formato XYZ, né, onde tem informação de latitude, longitude e elevação. É um arquivo, né, de... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É um arquivo comumente utilizado em modelos bidimensionais, onde tem informação de longitude, latitude, né, de cada ponto, né, e elevação. E assim por diante, né, uma nuvem de pontos. Né. Eu vou puxar essa informação aqui para o nosso modelo. E ele aqui eu tenho que só definir que ele é só um arquivo de XYZ. Ele demora um pouquinho para carregar. Normalmente esses arquivos são um pouquinho mais pesados, né? E aí assim que ele carregar, ele vai me trazer aqui na aba, na aba de domínio, a gente define os elementos da malha, né, de cálculo. E aqui na área de interpolação a gente define buscar as informações topográficas, né? Então, só um minutinho aqui. Tá demorando um pouquinho mais que o esperado. Então o passo seguinte vai ser interpolar a topografia nesses elementos, e aí eu vou ter o meu modelo digital de uma maneira que o meu modelo entende, que é essa malha de cálculo, né? O passo seguinte da gente tendo a malha e tendo os modelos de rede e de drenagem é fazer o acoplamento, né, desses modelos. A maneira como a gente faz esse acoplamento é eu tenho que selecionar qual rio, qual rio que eu, ou
ou traçado da galeria, né? E fazer duas conexões, uma com a margem esquerda e outra com a margem direita. No rio também é a mesma coisa. E o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar cada ponto de cálculo ao longo desse rio, vai identificar o elemento que, né, os elementos que eles estão encostados aqui. Eu vou até, para não pesar tanto, eu vou criar um pouquinho mais solto, né, menos refinado o modelo. Aqui, aqui, vou gerar a malha de novo. Então, ok, vamos lá, vamos fazer isso na prática aqui. Primeiro eu vou fazer a interpolação, certo? Aqui ele já puxou a informação que eu carreguei, praticamente 1 milhão de pontos, né? E eu seleciono ele e clico em interpolação, ele já vai fazer a geração da malha. Então, como eu estava falando, basicamente eu vou selecionar um rio, vou dizer para ele acoplar o rio com o modelo, com a nossa malha de cálculo, tanto na margem esquerda quanto na margem direita do rio. Vou fazer isso para as nossas 4 componentes, né? O rio principal, o rio tributário e as duas galerias, né? Tá. Enquanto ele pensa aqui, a gente vai para essa aba aqui de Model Coupling, né? De acoplamento. E aí aqui a gente vai inserir, então, como são 4 componentes que a gente tem, 2 rios e 2 galerias, eu vou inserir 8 itens de conexão aqui, né? 7, 8. Então vamos lá, o primeiro vai ser, eu vou conectar um river bank, que seria uma margem do rio. Joga pra cá. A margem do rio, e eu vou dizer que é a margem esquerda, e vou selecionar qual rio, né? Vamos lá, o primeiro rio principal. Então ele já seleciona aqui o rio inteiro, né? Desde o primeiro ponto né, do ponto zero seria o ponto de montante, e ele tem 1.688 metros de comprimento. Então ele já pega o ponto inicial e final. E a margem esquerda. Vou fazer isso também da mesma maneira, para o mesmo rio, na margem direita. Então vem aqui, seleciona o rio, margem direita. Aqui a gente está fazendo a conexão entre os dois modelos, né? Então o modelo, esse rio está conectado à margem esquerda e direita. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, uma construção que é do lado do rio, eu posso daí não fazer a conexão, não fazer a água transbordar nessa localização de ter uma construção ou ter um muro, alguma coisa assim. Eu posso fazer esse tipo de detalhamento e não fazer a conexão em determinados pontos, né? Então vamos lá, o outro é o rio tributário, Riverbank. Okay. Esse aqui também é o Riverbank. Então aqui é o rio tributário. Okay. Rio tributário. Margem esquerda e margem direita. E aí faltou as duas galerias, né? Então aqui selecionar. Não é um manhole, né? Se não seria um posto de visita, seria. No caso ele tem. Nesse caso, aqui, se a gente olhar para aquele perfil longitudinal que a gente traçou, a conexão a conexão do modelo com da galeria com o terreno é só nesses postos de visita, né? Deixa eu traçar um perfil aqui. Então aqui essa galeria está enterrada, a gente tem aqui um posto de visita, aqui ele tem uma conexão, né? Então eu vou fazer o acoplamento dos postos de visita. Nesse caso eu conectei toda essa linha aqui da rede, né? Ele vai identificar todos os elementos e vai conectar com o modelo digital de terreno, né? Com a área planície alagável. Aqui eu vou ter que conectar cada nó desse aqui, né? Ou seja, se transbordar a galeria, encher e começar a transbordar pelo posto de visita, aqui ele vai buscar vai conectar, buscar qual que é a informação da malha de cálculo e vai conectar os dois, né? Então vou ter que fazer dessa forma. Então voltando ali para Model Coupling, aqui vai ser um pouquinho mais chato, vou ter que criar mais alguns itens. Então primeiro, aqui, tá.
Então, o item seguinte, ele é um posto de visita de fato, eu vou ter que dizer qual posto de visita que é. Então, vou ter que conectar todos, né, para ser bem rigoroso. Posto de visita 2, vou fazer isso aqui rapidinho. Um C, um D. Ok, depois aqui tem a tubulação 2, são 5. 1, 2, 3. Poderia ter selecionado um pouco menos, né? Mas vamos lá. Já foi o C, vai ter, falta mais um. Na verdade, tanto o último do 2 como o último. Opa, aqui, esse aqui eu não preciso. E o último também não, porque o último já está, que seria o 1D. Eu não preciso porque ele já está conectado lá com o rio, né? Então ele tá, é onde o rio, a galeria conecta com o rio, né? Então tá, aqui eu conectei eles. E ok, meu modelo está conectado agora o rio com o modelo digital de terreno, né? Agora o próximo é a gente colocar água no modelo, né? Então basicamente aqui eu vou colocar uma vazão já mais alta. Antes essas vazões aqui de 1 metro por segundo era aquele resultado que a gente tinha visto ali, que a água ainda está dentro da margem da calha do rio, né? Então vou aumentar bastante, vamos ver se não é muito isso aqui. 3. E aqui vou botar uma vazão maior nas galerias também, para ver se transborda pelos postos de visita, né? Então aqui eu estou mexendo nas condições de contorno, aumentando aqui o valor constante, né, das vazões de entrada, né, nos pontos. Eles estão conectados como, dá para ver aqui no ponto inicial, né? Então basicamente eu estou colocando vazões nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e na outra galeria também, né, nesse ponto aqui. Aqui. Então aqui já atualizei aqui minhas vazões e eu posso vamos tentar executar a simulação. Espero que dê tudo certo. Aqui é sempre interessante usar essa ferramenta de validação. Ele normalmente informa se tem alguma informação faltante, né, que é essencial para o modelo, que, por exemplo, eu não coloquei uma cota de uma tubulação, ou alguma coisa não está conectada, ele me informa aqui, sabe? Normalmente a gente enfrenta, né? Normalmente aparece erros aqui, erros e warnings, né? E a gente vai nos ajuda a ir ajustando e configurando o modelo. Nesse caso, como eu já estava meio preparado, eu já preparei de certa forma o modelo, né? Eu já tinha passado por ele, eu já preparei ele com as informações, né, necessárias. Ah, tá. Tá, eu acho que eu coloquei uma vazão muito alta. Deixa eu tentar reduzir um pouquinho. Boundary conditions. 3. Tá, aqui eu estou colocando a vazão direto no rio e na galeria, né? Vamos ver se agora ele vai simular. Outra maneira a gente poderia ainda acoplar o modelo hidrológico, né? E inserir a chuva e da chuva inserir ele processar a invasão para o nosso modelo, né? Então tá, botei uma vazão aqui que não é tão irreal e ele tem um modelo. Vê que é bem rápido, né? Lógico que o modelo é simplificado e tudo. A gente vai partir para um projeto, de fato a gente elabora um modelo, né, faz um modelo bem mais elaborado e mais demorado para executar simulações, né? E por um período normalmente maior. Aqui no caso eu estou simulando um dia, né? Pode ser ir com um passo de tempo até não muito detalhado, só como para exemplificar, né? Mas normalmente leva mais esse tipo de simulação mais tempo, né? Então aqui eu vou para os resultados. Deixa eu desabilitar aqui alguns layers para a gente conseguir enxergar. Eu vou desabilitar aqui no 2D Overland o domínio. E vamos tentar dar uma olhada nos resultados, ver se transbordou em algum local.
jeito, não. To beginning. Vamos olhar para a seção transversal, aquela aí que a gente estava olhando antes. Então tá, vamos tentar mais uma vez aumentar essa vazão. Ok. Mais uma tentativa. E assim que a gente vê o aqui tá dizendo que Smart 100 vezes consegue. Tá dando alguma instabilidade no modelo. Deixa eu ver se consigo arrumar isso aqui. Executando mais uma vez a simulação aqui. Agora sim executou. O que eu mexi foi no refinamento do meu rio principal, né? E vamos ver como é que ficou o resultado agora. No refinamento eu digo no número de pontos, né? Ao longo do meu rio. E vamos de novo executar aqui, dar um play na simulação. Bom, gente, aqui uma coisa que não estava muito, não estava esperando. Eu vou fazer diferente. Aqui. Fazer a última tentativa aqui de. Caso contrário, depois a ideia é que a gente depois preparar alguns vídeos curtos, mostrando alguns exemplos e resultados e disponibilizar isso nas nossas redes. E eu vou ter, né, criar esse exemplo aqui executando e mostrando os resultados para vocês do mapa aqui, né, mostrando a simulação, o resultado inundando aqui no mapa. Aí minha ideia é preparar isso. A minha ideia era mostrar aqui. Acho que alguma coisa que não configurei muito bem não está permitindo aqui a gente simular isso. Mas a ideia eu vou tentar preparar isso depois e a gente disponibiliza isso depois em vídeo de forma separada, tá? Mas esse é o conceito, né? É o conceito a gente construir o modelo aqui unidimensional, bidimensional, conectar os dois e aí aqui, né? E aí fazer esse tipo de simulação, de conectar o modelo 1D com 2D e olhar o nível de água saindo da galeria, indo para ou da seção do rio, né, da calha do rio, indo para o terreno e voltando, né? Então, peço desculpas aí se a gente não chegou a alguma coisa aqui que eu não consigo identificar porque que não está simulando, não está dando esse resultado, não está gerando resultado. Vamos ver. Vou fazer, antes de desistir, eu vou fazer um último teste aqui. Vou vir nas sessões. Está com sessões de 5 metros. Eu vou colocar vou reduzir essas sessões para ver se a gente consegue. Vou reduzir aqui a margem deles.
fazer a última tentativa. Criar sessões bem. Sessões mais curtas, né? Aqui, mesma coisa. Vamos ver se a gente vê o transbordamento nessas áreas. Pronto. E vou reduzir um pouquinho a vazão, que também aumentei muito. Tá, ok, a simulação completou. Vamos dar uma olhada. Executando aqui, dando um play. Não sei por que que não tá. Nível de água aqui deveria, o esperado, né? O nível de água deveria subir aqui, transbordar e aí sim passar pro. Deixa eu ver uma coisa. 1 metro. Então aqui em vez de. Free outflow river level. Vamos fazer uma última tentativa aqui. 600. Agora que eu fiz, eu, em vez de colocar uma saída livre lá no rio, no meu rio de jusante, no meu ponto de jusante, onde é o mar, eu coloquei um nível fixo de 1 metro, 2, sendo que, se a gente olhar para o nosso perfil aqui, que a gente traçou, ele termina em aproximadamente 1 metro aqui, né? A gente consegue ver aqui na lateral. Indica qual. Aqui está 1 metro, então estou fixando o nível de água aqui. A ideia é que ele já transborde, né? Então vamos lá. Executar a simulação e nosso último recurso. Assim. A ideia era mostrar a ferramenta, mostrar como é que é a funcionalidade. A gente criou aqui um modelo simplificado, né? E alguma coisa aqui na minha configuração não ficou muito bom, né? Mas a ideia de mostrar a ferramenta e a praticidade de utilizar ele, os recursos que tem, acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo, né? Nessa apresentação, né? Então vamos lá, vamos tentar a última vez para isso. Vamos lá. Também não sei por que ele está fixando aqui o nível de água aqui. Mas, bom, então, Ariadne, eu passo para ti a palavra. Eu peço desculpa novamente a todos aí por não ter conseguido chegar até onde eu me propus aqui, de era fazer essa simulação e a gente olhar os resultados aqui no mapa, né? Mas, de certa forma, a gente vai tentar alimentar vocês com isso e se quem quiser depois podemos marcar alguma reunião e tentar olhar isso com mais detalhe, né? Vou tentar preparar esse modelo aqui nos próximos dias, passar de novo por ele e gerar esse resultado e tentar divulgar isso de certa forma nas nossas redes, tá bom? Acho que talvez a gente grava um vídeo, né? Faz É. uma pausa agora, né, para não ficar Uhum, segurando até todo mundo e continua gravando o vídeo aí até chegar a um resultado final, né? Que com certeza é alguma pequena, uma pequena correção. Pessoal, uhum. mais alguma dúvida? Se vocês quiserem escrever aqui no botão de Q&A, eu estou online para a gente ir respondendo.
O Fernando Duarte, Felipe, está falando, perguntando a respeito dos custos do software, né, e sobre treinamentos. Enfim, eu posso falar um pouco, você pode falar um pouco. Existem alguns treinamentos Uhum, sob demanda, né, no próprio site da DHI e, desculpa, sob demanda não, gratuitos, né, assim que você pode fazer de acordo com o que você, enfim, consegue e vai adquirindo conhecimento, né, do mais simples aos mais elaborados, e também existe a possibilidade de fazer esses cursos também sob demanda. Com relação a valores, acho que o Felipe pode falar um pouquinho melhor sobre isso, uhum. né? É, São esse, variáveis, bastante variáveis, né? depende da modalidade da licença, né? Os cursos, como a Variadne falou, esses sobre demanda, é uns cursos que você baixa e você pode ir avançando nele de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? Você baixa e vai desenvolver, ir progredindo ele como quiser, né? No seu tempo. E gratuito também, nesse caso, né? Tem lá no site da DHI isso. A gente pode passar para você. Sobre as licenças, existem módulos de aluguel de licença, por exemplo, anual ou por meses, né? Existe a licença perpétua e para dependendo do número de módulos também que tu vai inserindo ou selecionando, o valor varia bastante, né? A licença é um software que é importado, desenvolvido pela DHI, é uma empresa lá da Dinamarca, né, dinamarquesa. Então a gente importa esse software. Então, de precisar qual o valor, eu não consigo, né? Mas assim, eu diria que é na faixa de o valor na faixa de 5, 10 mil euros, mais ou menos, e aí tem que fazer toda a conversão e impostos de importação, né? E tem Mas depende do tipo, a questão do tempo né, assim, uma 5, 10. licença perpétua, existem licenças por tempo determinado, elas são bem variáveis. Mas, Fernando, a gente pode conversar posteriormente, assim, com relação o que seria de fato a tua necessidade, né? E ele perguntou também, Felipe, e qual que é a configuração de máquina necessária para Uhum. utilizar o software? Se tem alguma configuração Tá, necessária? configuração mínima tem, os softwares ele tem ali os pré-requisitos, eu posso te passar, eu não sei de cabeça aqui, mas quando a gente fala em modelo, trabalhar com modelagem, principalmente com esses modelos de inundações que tem malha de cálculo e simulações pesadas, né? Quanto melhor o modelo, a configuração, melhor, né? Ele pode trabalhar de duas maneiras, trabalhar usando os núcleos de processamento do teu processador. Se tu tem um computador multicores com 10, 15, 20 cores ou núcleos de processamento, o modelo ele divide essa malha, subdivide para cada pedacinho da malha com se usar um processamento. Então ele tem um grande ganho de utilizar esse tipo de recurso de paralelização de processamento, né? O modelo Mike ele está preparado para fazer esse tipo de processamento e também existe a possibilidade de usar GPUs, placas gráficas, né? E aí sim ele tem centenas, milhares ele divide em milhares de partições, né? E aí também tem como simular e ter um grande ganho com esse tipo de processamento, né? Então, assim, trabalhando com modelagem, quanto melhor a configuração, melhor, né? Quanto mais potente, melhor. E assim, pensando só no modelo 1D, 2D, são simulações rápidas, tu não precisa talvez investir num computador tão pesado, talvez um computador com requisito mínimo já seja ok, né? Mas quando a gente vai falar em malhas com modelos bidimensionais e malhas com malhas de cálculo, é importante ela ter uma boa configuração, né? O mínimo, deixa eu ver se eu Acho que a busco gente aqui. tem também, né, Felipe, assim, a aplicação com máquinas na nuvem também, né? Acho que é interessante falar. É verdade, Ariadne. A gente até usa bastante esse tipo de recurso. Eu trabalho aqui no meu notebook, ele é um i7, acho que com 16 GB megas de memória. Ele nem é tão potente, mas quando a gente precisa um projeto que tem uma simulação longa, a gente já usa o recurso do Azure, né, e da Oracle, e outros fornecedores que fornecem essas máquinas virtuais e aí tu pode configurar como tu quiser, né? E daí tu usa só por aquele período que tu ativa a máquina
que tu executa a simulação, depois a gente busca os resultados. Então é uma maneira bem prática de você não precisar investir em uma máquina tão potente, investir em manter ela atualizada ao longo do tempo, né? E utilizar por aquele período que você vai executar aquela simulação, né? Eu vou tentar buscar aqui, vamos ver se eu consigo buscar em configuração mínima. Bom, eu posso passar depois aqui certinho qual que são os requisitos aqui no Installation Guide. Não sei se vai ter, mas eu posso depois enviar para você. A gente tem o seu e-mail que você cadastrou aqui na apresentação. Eu mando para você por e-mail qual que é Mínima, né? qual que é a configuração mínima, né? Uhum. E o Fabiano, ele coloca aqui, pergunta, né? Quais as vantagens do software em relação ao SWWN? Bom, aqui ele tem também a opção do SWMM, né? São diferentes formulações. Aqui no caso, o que eu mostrei é meio que ele usa o motor, né, dos antigos softwares ADHI. Ele usa o modelo Mike 1D, né, que era o motor que usa as equações Sumner para o modelo de Hills. Ele usa as formulações básicas do modelo Mike Urban, que é do Collect System. Então, o que eu mostrei para vocês foi mostrar meio que aqueles softwares que eu mostrei separado, o Mic Urban, Mic 21, Mic 11, ativados aqui dentro do Mic Plus, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Quais vantagens em relação ao SWW? Assim, o que eu diria é que a grande vantagem de usar o software, o Mic Plus, é de ter tudo isso integrado dentro de uma mesma plataforma, né? Todos os cálculos dentro da mesma plataforma. É complicado quando você tem que fazer dois softwares que não falam a mesma linguagem se comunicarem, né? Esse processamento tem muitas vezes tem que acaba escrevendo um script para transformar o formato de um software, né, por exemplo, da rede, para transformar num formato que o outro software consegue ler, né? Então, diria que a vantagem da gente usar o software, o Mic Plus, é isso de ter tudo integrado, né? Essa parte de fazer a comunicação entre diferentes softwares é um grande problema, assim, para que a gente enfrenta normalmente quando trabalha com modelagem, né? Isso tá. A documentação do Mike está disponível gratuitamente. O Fernando, o Fabiano pergunta. A documentação tá, sim. Sim, né? Tem todos os guias dos usuários e manuais. Tem o manual científico com todas as formulações que são utilizadas. Tem o user guide que tem um passo a passo de como configurar o modelo. Isso tudo está disponível. Eu vou mandar aqui o site que é o www Mic Powered by DHI. Vou colocar aqui no chat. Aqui a gente é o site da DHI, né? Ah, aqui tem todos os softwares, né? E aqui você consegue baixar também. É uma coisa que você consegue baixar e utilizar o software como
o modo demo, ele tem uma certa limitação de número de, por exemplo, de elementos na tua malha, número de pontos de cálculo na tua rede, mas você pode baixar gratuitamente e utilizar ele. Nós aqui da Hydroinfo conseguimos disponibilizar uma licença de avaliação para quem tiver interesse. Então, vocês conseguem, por um mês, né? Normalmente vocês conseguem utilizar todos os recursos dele para testar e fazer os cursos, né, e testar todas as funcionalidades do software. Outra coisa também que é importante a gente comentar aqui, que para a DHI disponibiliza o software também gratuitamente para quem quer desenvolver pesquisa, né? Quem está na universidade e quer desenvolver a sua pesquisa de TCC, mestrado ou doutorado, consegue utilizar a DHI disponibiliza essa licença gratuita para você usar para esse fim, para a sua pesquisa, né? Também existe a possibilidade das universidades adquirirem as licenças com desconto. As universidades normalmente têm um desconto para aquisição de licença, para o laboratório, por exemplo, de pesquisa, né? E, e os softwares, enfim, as licenças têm essas duas modalidades, como a gente comentou antes, que é de subscrição, que é um aluguel da licença por um tempo determinado, ou então tem a licença perpétua também. Tá? E mais o manual em si, os manuais, vou botar aqui, Mike, DHI Documentation. Então aqui você pode, Mike Plus, vou selecionar aqui Mike Plus, 2D Overland User Guides. Então aqui isso aqui está gratuito, está disponível na internet. Aqui vocês conseguem ver todas as informações aqui no guia do usuário, né? Respondendo a Fabiana aqui também, qual a acurácia, né, de uma mancha de inundações geradas no Mike? Ah, é uma. Eu não quero responder depende, né? Mas de certa forma o modelo ele é tão verossímil, né, com a realidade, quanto melhor for a qualidade da informação que tu inserir nele, né? Se a gente de fato assim não tem o modelo digital correto, não tem as seções transversais bem definidas ou corretas no modelo, inseridas no modelo, possivelmente o resultado que a gente vai ter também não vai ser não vai ter uma acurácia tão boa, né? Então assim, falando em modelo, quanto melhor a informação que a gente consegue processar e inserir nele, melhor a resposta que a gente vai ter nos resultados, né? É, pensando numa calibração, no modelo, na modelagem, se existe etapa de calibração, que é onde você pega dados que foram medidos em campo, no caso falando de inundações, né? Muitas vezes existem cotas de inundações já definidas, ou tem níveis de águas já registrados, né? Muitas vezes assim tem um nível de água, você tem uma série temporal de nível de água medido aqui. Então você vai usar teu modelo, vai ajustar teu modelo para representar aquela condição já observada em campo, né? Fazendo isso, tu garante que assim o que tu está simulando né, no teu modelo, ele tem uma certa consistência, né? Tem uma consistência pelo modelo estar calibrado. E a partir daí você pode fazer extrapolações, modificações na tua rede, no teu modelo, analisar cenários futuros, né? E tendo essa calibração, essa garantia de que teu modelo tem informações assim consistentes, né? E aí tu pode aferir que a acurácia das tuas simulações, o resultado das tuas simulações tem um bom grau, né? Um grau razoável de acurácia. Nesse nosso caso, é que a gente estava fazendo uma brincadeira, né? Mas tudo depende de quão boas são as informações que você insere nele, vai ser quão bom vai ser seus resultados. E
Então, voltando aqui, a gente já está nessa etapa aqui de comentários e perguntas, né? Agradeço aí a todos que ficaram aí até mais tarde para participar da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo sobre o modelo, né? Agradeço pelas perguntas aí do pessoal e deixo aqui nossos contatos também, caso queiram mandar um e-mail, nos contactar, a gente pode trocar uma ideia, fazer uma chamada online para a gente está aberto aqui, nós ficamos baseados aqui em Florianópolis e como representante aqui da DHI e dos softwares da DHI, a gente está disponível aqui para tentar tirar dúvidas e ajudar vocês aí no que for possível, né? Isso também, se for algo que esteja além das nossas capacidades, a gente pode levar essas perguntas lá para o pessoal de lá, também da DHI, né? Isso. Gente, mais alguma coisa? Lembrando que a gente vai encaminhar né, a gravação aqui da apresentação, e aí vocês estão mais do que convidados a continuar esse papo, caso precisem. E fiquem de olho nas redes sociais. Em breve a gente tem mais e mais novidades aí. Muito obrigada, Felipe. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigada aos últimos e não menos importantes que estão aqui com a gente até agora. Obrigadão, gente. Até mais. Tá ótimo. Obrigado, Ariadne. Obrigado a todos aí. Boa noite.